Olá, amigos. Paz do Senhor. A nossa personagem bíblica de hoje é Lia, e o texto está em Gênesis, capítulos 30 e 31. Aconteceu quando Jacó saiu fugido de Canaã e veio para Padã Arã, porque estava escondendo de seu irmão Esaú, de quem ele roubara a bênção da progenitura com a ajuda da mãe. E ele queria matá-lo. Então ele se dirigiu a Padã Arã. Mas quando ele parou para descansar num poço, ele conheceu uma moça muito linda, com um semblante bonito, bastante altiva, que se chamava Raquel. E em conversa com ela, descobriu que era sua prima, filha de Labão, para onde ele estava dirigindo. Labão era irmão de Rebeca, tio dele. Ele chegou, foi bem recebido. Depois de morar um tempo ali, ele pediu a mão de Raquel em casamento e prometeu que trabalharia 7 anos pela mão dela. E achou que foi muito rápido o tempo, de tão apaixonado que ele era. Ali também vivia sua irmã Lia. Lia não tinha beleza nenhuma, tanto que a Bíblia fala que ela tinha olhos tenros. Não se sabe se eram olhos meigos, se eram olhos claros, se eram vesgos. Não ficou bem certo, mas a verdade é que não tinha nenhuma beleza nela e ela tinha uma vida muito discreta. Quando venceu os 7 anos, já o tio organizou a festa do casamento, com muita fartura, muita bebida, muita comida. Foi uma festa e tanto. Só que na manhã seguinte, quando Jacó acordou, quem estava do seu lado não era Raquel, era Lia. E ele teve uma decepção muito grande. E ele esbravejou, procurou o tio e perguntou a razão daquilo. E ele disse que naquelas paragens a filha mais nova não poderia casar antes da mais velha, só que ele não tinha falado nada disso na época do trato. E prometeu trabalhar mais 7 anos pela mão de Raquel. Só que depois que teve todos os dias de comemoração, depois dos 7 dias, ele entregou Raquel. Só que ele teria que trabalhar o tempo prometido. Mas ele foi muito explorado, porque Labão era um homem desonesto, era um homem trapaceiro, ele não era de confiança, e ele explorou muito a Jacó, mas para ter definitivamente a mão de Raquel, ele aceitou e achou que estava tudo bem. Quando Deus viu o sofrimento de Lia, porque Lia tinha olhos para Deus, ele fechou a madre de Raquel e abriu a madre de Lia. E ela teve 4 filhos em sucessão. O primeiro foi Ruben, o segundo foi Simeão, o terceiro foi Levi. E o nome desses filhos significa: agora meu marido vai me amar, agora meu marido vai prestar atenção em mim, Deus viu minha infelicidade, Deus viu que eu sou abandonada e meu marido vai me amar. E depois, Levi significa apego. Agora o meu marido vai pegar a mim. Só que, na verdade, isso não aconteceu. Porque filhos não prendem. E é uma tentativa muito frustrante. E quando foi no quarto filho, veio Judá. Judá significa louvor. Então dá a entender que ela já estava deixando um pouco as coisas da terra e buscando de Deus uma solução para a sua vida. Por isso que o nome do filho foi Judá. E Raquel, ela continuava muito frustrada, não por ser mãe, a gente acredita, mas para competir com a irmã, que já tinha 4 filhos. Então ela chega perto de Jacó e diz para ele: eu quero ter filhos, me dê filhos, senão eu morrerei. Jacó respondeu: sou eu Deus que fechou sua madre? E ela deve ter ficado muito surpresa com essa resposta, e uma resposta certa, porque ele tinha filhos com a outra. O problema seria em Raquel. Mas ela queria mesmo era oferecer a sua escrava Bila, para que ela tivesse filhos através de Bila. E realmente ela teve. Quando ele ficou com Bila, veio Dan e Naphtali. Aconteceu que aí começou uma competição entre as irmãs, que não é uma coisa saudável. Aí Lia resolveu dar Zilpa para coabitar com Jacó. E com isso nasceu Gade e Azer.
Certo dia, o Rúben, filho de Raquel, chegou do campo com umas mandrágoras. Era uma planta que o povo acreditava ser afrodisíaca e que resolvia problema de infertilidade. Verdade ou não, ela ficou louca para apanhar e ela, com todo autoritarismo, disse para a irmã: "Me dê as mandrágoras do seu filho." Só que ela respondeu: "Não é bastante que você tome meu marido, agora você ainda quer as mandrágoras do meu filho?" É porque, na verdade, Lia ficava muito pouco em companhia de Jacó, porque sempre ele estava com Raquel. Ele ficava muito mais vezes com Raquel. E, nesse dia, Raquel resolveu negociar e disse: "Então você dorme com Jacó hoje pelas mandrágoras do seu filho." Foi como se ela alugasse o marido que primeiro casou com a outra. Mas ela se deitou com ele, ela foi ao encontro dele, contou o plano e se deitou com ele. E vieram mais 2 filhos, Zebulon e Issacar. Mais tarde também ela teve uma filha, Dina. Acontece que depois Deus abriu a madre Raquel e ela teve seu filho José. E depois o sogro Labão, que era muito trapaceiro, muito desonesto, começou a explorar muito, e os próprios filhos homens dele começaram a dizer que ele estava roubando o pai deles, mas não era, Deus estava abençoando e dando as estratégias para ele. E Deus aconselhou que ele fosse embora com toda a sua família. E ele esperou o seu sogro Labão sair de casa para tosquear as ovelhas e juntou tudo que ele tinha, todas as mulheres, as concubinas, os filhos delas, todos, e foram embora rumo a Canaã, sua terra. Quando eles já tinham andado um bom tempo, veio Labão atrás, porque alguém havia roubado os ídolos do lar, porque ele era idólatra. E Jacó não sabia que Raquel tinha escondido debaixo das vestes. E disse para ele: "Se tiver alguém com esses ídolos entre nós, que morra." E Raquel escondeu e disse que estava naqueles dias, por isso que não desceria do animal. E depois de conversar muito sobre tudo que aconteceu naqueles anos todos, Labão foi para sua terra, voltou para sua terra, e a viagem dessa comitiva continuou. Mas a gente sempre vê a preferência, e a preferência por Raquel e a humilhação de Lia nesse casamento. Por isso que é difícil a bigamia, a poligamia, porque nunca deu certo, e nem dá agora certo nessa família. Um dia, Jacó ficou sabendo que Esaú vinha ao seu encalço, e ele temeu pela vida dele e de sua família, mas ele fez o seguinte: deixou as escravas na frente com os filhos, em seguida colocou Lia com seus filhos, e mais atrás, na comitiva, foi o grupo onde estava Raquel e seu filho José. Eu penso que Lia sofreu pensando que a vida dela não era tão importante, mas na verdade Deus sempre estava com ela. E aconteceu que Raquel engravidou. E aí, porque era mais ou menos 600 quilômetros, era muito difícil a viagem, ia demorar muito. E nesse meio tempo, Raquel engravidou e teve um filho. E ela morreu nesse parto. E pouco antes de morrer, ela deu o nome do menino. Seria Benoni, que significa filho da tristeza. Então, depois que ela morreu, o Jacó resolveu chamá-lo Benjamim, que significa filho da esperança. E dá para perceber que Jacó já tinha mudado a sua visão. Ele estava agora com uma visão de futuro, deixando tudo para trás. Só Raquel não deixava para trás os ídolos de seu pai, porque não havia motivo para que ela trouxesse esses ídolos. Inclusive, Lia nem pensou nisso, ela também olhava para frente. E ele teve um tempo de vida junto com Lia, porque a outra esposa preferida já havia falecido. Eu tenho para mim que ele reconheceu algum valor nela, porque quando Raquel morreu, ele enterrou perto de Belém, colocou um monumento para sinalizar o lugar. Quando morreu Lia, ele fez questão de colocá-la lá no túmulo, em Maquipela, no túmulo dos seus ancestrais, dos patriarcas. E finalmente ele também veio descansar ali junto de Lia, não junto de Raquel. Então, até depois de morta, Deus honrou. E a descendência de Lia é tão importante para a história do povo de Deus que de Judá veio Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. De Judá também veio Jesus, o Salvador de toda a humanidade. Também de Judá, de Levi, vieram os levitas, que eram um povo separado para Deus, que não tinha herança, que a sua herança era o Senhor. E também de Levi veio Moisés.
E o povo que José, filho de Raquel, levou para o Egito e que acabou sendo escravos, eles voltaram pelas mãos do filho de Lia, por Moisés, que era da descendência de Levi. Então Deus honrou Lia, porque Deus honra os que são desclassificados pela sociedade, os que são relegados ao último plano, aqueles que não são muito amados. Lia não conseguiu o amor de Jacó como ela queria, mas ela conseguiu o amor de Deus de maneira especial. E Jesus ama os pequeninos, ama aqueles que são rejeitados, porque o amor de Deus não olha para a aparência, mas ele olha para o coração. Que Lia sirva de exemplo para nós, de pessoas humildes, simples, que essas pessoas chegam ao coração de Deus com mais facilidade. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde.